E hoje estamos recebendo a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos, que é do Partido dos Trabalhadores. Ela foi reeleita no último domingo, em primeiro turno, com 60,68% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Júnior Amaral, que é do PL, com 38,93% dos votos. Marília Campos vai assumir o 4º mandato à frente da prefeitura de Contagem. Já foi prefeita entre 2005 e 2008 e depois entre 2009 e 2012 e agora vai ficar até 2028. Foi eleita em 2020 e agora foi reeleita. Prefeita Marília Campos, boa tarde, obrigado pela presença, parabéns pela reeleição da senhora. Obrigada, Eustáquio, muito obrigada pelo convite e aproveitar e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Prefeita, de 2020 até agora 2024, o que a senhora planejou, não deu para fazer e que vai ser desafio, vai ser meta aí a partir desse final de ano e a partir de 2025? Na verdade, defender esse projeto de continuidade, que é o projeto vitorioso no processo eleitoral. Então, o primeiro desafio é concluir as obras que estão em curso, obras de mobilidade, como a Avenida Maracanã, os terminais de ônibus, várias obras de macrodrenagem. Então, a conclusão, as UPAs, né? UPA Nacional, UPA Petrolândia, as reformas que nós estamos fazendo. Então, tudo isso vai ser muito importante para garantir a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da infraestrutura da cidade. E diria que os desafios que estão colocados, além disso, é a gente enfrentar o problema do transporte coletivo, que é um desgaste que a gente tem muito grande, não só em Contagem, mas especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, coisa que a gente está, inclusive, discutindo com o governo do estado, com as cidades que estão na região metropolitana, tentando até formar o G10, o grupo dos 10 prefeitos e prefeitas, para que a gente possa fazer uma cobrança mais coletiva junto ao governo do estado, uma vez que 70% do transporte da região metropolitana que passa, por exemplo, por Contagem, é de responsabilidade e gestão do governo do estado. Então, a gente sabe que não adianta investir só no município. Nós temos que ter essa parceria com o governo do estado para resolver o problema do transporte coletivo. Então, obras estão sendo feitas, mas precisamos integrar esse transporte, ter uma tarifa única para baratear o preço e a gente ter uma qualidade de vida melhor com o transporte coletivo. E é preciso um diálogo maior, né, entre os prefeitos, que a gente infelizmente não vê tanto assim os prefeitos da região metropolitana se falando, né, se reunindo, porque, por exemplo, no caso do transporte metropolitano, a senhora falou no caso de Contagem, 70% são ônibus metropolitanos, de responsabilidade do governo do estado. Uma das maiores reclamações que chegam aqui no Plantão da Cidade diz justamente respeito ao transporte metropolitano. E às vezes a pessoa acha que é um problema da prefeitura. Também tem a parte que cabe à prefeitura, mas grande parte da responsabilidade é do estado. Então, nós não podemos permitir que o estado lave as mãos. Nós precisamos cobrar do governo do estado essa integração do transporte para resolver o transporte coletivo nas nossas cidades. Né? Dentro de Contagem, quem mora lá e quem passa por lá está percebendo obras em grandes avenidas, estações sendo construídas iguais às estações de Belo Horizonte do MOVE. Está sendo implantado um MOVE em Contagem? Sim, nós já construímos 10 estações, todas elas permitindo a integração do transporte municipal e o transporte metropolitano. Já construímos 3 terminais, né? 2 terminais e vamos iniciar o próximo terminal ali na região da sede e estamos licitando o terminal de Vargem das Flores. Assim que a gente concluir esse conjunto de obras prevista aí 2026, nós vamos começar a funcionar esse BRT em Contagem. Mas o esforço vai ser em vão se a gente não conseguir integrar com o transporte metropolitano. Por isso que a gente já coloca essa necessidade. E acredito, Eustáquio, que essa é uma demanda de todos os prefeitos e prefeitas. E é por isso que a gente já começa a se articular. Eu já me reuni com o Heron, já me reuni com o prefeito Fuad, já me reuni também, conversei pessoalmente com o sargento Rodolfo de Sabará, né? Para que a gente comece essa articulação do grupo dos 10. Achei interessante demais essa ideia do G10 aí, porque é preciso mais diálogo entre os prefeitos da região metropolitana. Tem mais uma questão, Eustáquio, que é fundamental, né? Porque os prefeitos e prefeitas conseguem resolver na saúde, que é o outro grande desafio,
o médico no posto de saúde, o hospital a gente consegue administrar, mas a gente não consegue resolver o problema de uma cirurgia cardiológica, de um exame de cateterismo, porque todos esses equipamentos estão concentrados em Belo Horizonte. E quem faz a regulação disso é a capital. O Estado tem que tomar para si essa responsabilidade para que o cidadão da região metropolitana seja melhor atendido pela alta e média complexidade que concentra em BH. No caso da saúde especificamente, a senhora está falando aí dessa regulação de Belo Horizonte, agora especificamente dentro de Contagem, centros de saúde, unidades de pronto atendimento, o Hospital Municipal de Contagem, o que é possível fazer, o que a senhora pretende para dar mais atendimento, celeridade, disponibilizar mais procedimentos, mais consultas, Sim. diminuir as filas? Hoje nós estamos com todas as nossas equipes completas de médicos no posto de saúde. O Hospital Municipal nós estamos abrindo leitos com as reformas e o que a gente pretende fazer, já estou guardando dinheiro para isso e pedindo também ao governo federal que nos ajude, é promover o mutirão. O que significa isso? Como a gente não consegue atender em Contagem, a gente compra o procedimento em Belo Horizonte ou compra o procedimento para fazer o atendimento em Contagem. Então a gente pretende reduzir ainda mais as filas, já estamos fazendo isso, mas com o programa de mutirões. Sim. Prefeita, agora, só voltando à questão da mobilidade, me veio à mente aqui, em relação ao metrô. Há uma luta histórica, uma reivindicação histórica para que o metrô vá além do Eldorado, né? A última estação lá no Eldorado, de que ele chegue ao novo Eldorado. E agora já começando as obras de implantação da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, Barreiro Calafate. Essa ideia, né? Essa reivindicação do novo Eldorado vai virar realidade com a privatização, com a Metrô BH assumindo agora e finalmente começando as obras do Barreiro Calafate? É possível estender lá para o novo Eldorado? Tem essa garantia? Eu falo que governar, além de fazer gestão, de realizar obras, é lutar. Então hoje eu estou numa luta assim muito grande para que a gente consiga colocar o trem nos trilhos. Ontem eu participei da audiência da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e agora está num processo de concessão, podendo vir 30 bilhões nesse processo de concessão. Metade disso vai ser investido em Minas Gerais. Essa é a primeira luta. A segunda é a distribuição do recurso. Contagem e Betim apresentou a demanda na NTT de colocar o transporte de trens que existe em 22 cidades, os trilhos, fazer com que o transporte seja além das cargas, seja também para transporte de passageiros. E a gente já apresentou uma proposta no Ministério de colocar o trem nos trilhos para transportar passageiros, Contagem, Betim e Belo Horizonte. E a gente quer que seja estendido para os 10 municípios do entorno, ao tal do G10. Então, o G10, abraçando a luta, a gente tem mais chance de conquistar. E o metrô, Eustáquio, nós já estamos no processo de ampliação, tem uma estação sendo feita em Contagem, outra no Barreiro, e nós estamos apoiando essa luta junto com o Estado, porque o Estado inscreveu a expansão de mais uma estação ali perto do viaduto Beatriz. E nós estamos cobrando do governo federal, de forma que essa concessão da NTT, ela pode não só ajudar a colocar o trem nos trilhos, o trem de subúrbio, como também colocar recursos para a expansão de mais essa estação do metrô. Então essa é a nossa luta. Da Itatiaia, retomando a conversa com a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores. Há pouco, prefeito, falamos sobre mobilidade no transporte público dentro de Contagem, a integração com o transporte metropolitano, falamos do metrô. Outra questão de mobilidade, Rodoanel, que foi uma das maiores polêmicas aí nos últimos meses, porque uma empresa ganhou o leilão para fazer o Rodoanel, para substituir o anel rodoviário de Belo Horizonte, mas houve questionamentos da senhora e do atual prefeito de Betim, Vitório Medioli, sobre o traçado do Rodoanel, passando por dentro das cidades, interferindo no trânsito, no meio ambiente, enfim. Hoje, vocês já buscaram o Estado várias vezes para tratar desse assunto. Qual é o posicionamento hoje da Prefeitura de Contagem? Como é que estão as conversas com o governo? Primeiro, é importante esclarecer que a gente é prefeito eleito para defender o interesse da cidade, da população da cidade.
nós somos favoráveis ao Rodoanel. Mas, quando eu falo nós, porque eu e o Vitório Medioli, a gente se juntou para defender o interesse dos nossos municípios. Então, nós somos favoráveis ao Rodoanel, mas nós não aceitamos impor o sacrifício às nossas cidades. Então, Contagem não vai entregar a bacia de Vargem das Flores para fazer o Rodoanel. Nós queremos o quê? Que o Rodoanel seja feito, mas com um traçado diferente. Hoje o traçado passa pela Vargem das Flores? Ele rasga a bacia de Vargem das Flores, podendo, inclusive no futuro, comprometer o fornecimento de água para a cidade. Então, isso a gente não vai permitir. Foi por essa razão que a gente não deu o atestado de conformidade. E aí, o que vocês estão propondo? A principal preocupação é com Vargem das Flores ou o traçado interfere em outros pontos de Contagem? Não, o traçado, ele divide a cidade. Nós já somos uma cidade que é dividida pela Via Expressa 040, 381, o Rodoanel seria mais uma divisão. Mas a gente até topa a segmentação desde que tenha as transposições que hoje não foram feitas ainda até hoje no outro sistema viário. Mas nós não podemos permitir aquele corte na bacia de Vargem das Flores. A gente quer que seja contornado. Então, em Contagem, a principal questão é ambiental. E está tendo abertura com o governo do estado? Abertura sempre teve, só que eles não deram resposta à proposta de traçado que a gente apresentou. Sim. E a luta vai continuar com agora o prefeito eleito de Betim, Heron Guimarães. Já conversei com o Heron e a história se repete. Nós estaremos juntos para modificar o traçado do Rodoanel. Vou falar em obra, prefeita. Como é que está o andamento das obras para conter as enchentes em Contagem, que infelizmente em alguns bairros a situação é de muita dificuldade, de muitos alagamentos, repetidos alagamentos. Belo Horizonte fez obras ali na região da Tereza Cristina, do Arrudas, no limite com Contagem. Como é que Contagem fez também ali? Está trabalhando em conjunto, não está? Obras foram feitas? Nós teremos uma ocorrência de enchentes menor do que a que a gente teve no ano passado. Por quê? Porque intervenções foram e estão sendo feitas. Ali na região do Arrudas, Belo Horizonte está fazendo uma bacia de contenção que já vai funcionar e nós estamos executando 2 outras bacias na cidade industrial. Então, possivelmente, nós não teremos problemas ali naquela confluência do Arrudas com Ferrugem, né? No Arrudas, então, aquele problema que sempre teve. Nós não teremos problema, possivelmente, na Pio 12, na região dos teleféricos, na região do Água Branca, porque fizemos uma grande obra de macrodrenagem. A nossa expectativa é que a gente não tenha problema. Na região do Novo Progresso, que também teve enchente, eu cheguei até a visitar o ano passado, possivelmente nós não teremos problema. A obra não está concluída, mas já vai funcionar. Mas teremos problema, dependendo do comportamento da chuva, ali na região da Firmo de Matos, tanto na Vila Marimbondo como na Vila Samag. Então, nós estamos tomando as providências para proteger a nossa população, porque as obras não foram feitas ainda. E esses projetos que a senhora está falando, obras da chuva, na mobilidade, no transporte coletivo, outras intervenções na cidade, tem recurso suficiente? Como é que está o caixa da prefeitura, que a gente sabe que tem uma arrecadação importante por causa do movimento industrial que tem, a arrecadação do ICMS e outros mais, né? Hoje, as contas da prefeitura estão equilibradas? Há recursos para essas intervenções? As contas da prefeitura estão equilibradas, mas para fazer obras como essas que a gente faz de macrodrenagem, de mobilidade, ou é recurso de financiamento nos bancos, ou é recurso do governo federal. Nós conseguimos, com o governo Lula, vamos fazer, né, a obra de macrodrenagem, que vai tranquilizar muito a vida de quem mora na sede e também ali na Dilson de Oliveira, indo para o Maracanã. Mas ainda está na fase de projeto, né? Não vai ter o efeito neste ano, né? Mas certamente para um próximo ano nós teremos já essa fase adiantada. Mas a gente precisa buscar recursos de financiamento e felizmente a prefeitura está ajustada do ponto de vista fiscal e nós temos crédito na praça para buscar o financiamento.
Tá certo. Prefeito, agora no campo político, né, a situação em Contagem foi resolvida no primeiro turno, não haverá o segundo turno. No caso de Belo Horizonte, haverá o segundo turno entre o atual prefeito Fuad Noman e o deputado estadual Bruno Engler. A senhora, depois que passou a eleição e agora com esse segundo turno em Belo Horizonte, está apoiando oficialmente o prefeito Fuad Noman? Eu estive com o Fuad e nesta oportunidade eu disse para ele que eu tenho uma preferência para que ele seja o prefeito reeleito. Primeiro porque ele é um prefeito experiente, um bom gestor, realiza muitas intervenções na cidade de Belo Horizonte. Segundo, porque é um prefeito que dialoga com as outras cidades da região metropolitana para resolver problemas que são comuns. E a experiência disso é, por exemplo, na questão da bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha. 70% da bacia hidrográfica está em Contagem, 30% está em Belo Horizonte. Então, nós estamos juntos fazendo esforços com a Copasa, com o governo do estado, para a gente despoluir a Lagoa da Pampulha, como também a experiência agora do Arrudas, né, onde Belo Horizonte faz uma bacia e nós fazemos 2 outras bacias. Então, a gente tem uma visão muito próxima, tanto eu como o Fuad, de que problemas para serem resolvidos, alguns deles, como, por exemplo, o transporte coletivo, macrodrenagem e outros, né, saúde também, nós precisamos sentar numa mesma mesa, independente da coloração partidária, em nome das cidades, em prol das cidades resolver problemas que são comuns. Por ter essa postura, né, que o Fuad tem de diálogo, é experiente, né, e é um prefeito que é aprovado pela população de Belo Horizonte, eu torço muito para que o Fuad seja eleito, porque vai me ajudar também em Contagem. Prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores, falou conosco aqui no Plantão da Cidade, nessa série de entrevistas com os prefeitos que foram escolhidos pela população no último domingo. Prefeita Marília, obrigado pela presença da senhora, sucesso na nova administração e um abraço para a população de Contagem. Eustáquio, muito obrigada, estou à disposição. Quero nessa oportunidade agradecer a população de Contagem. Reconhecimento do meu trabalho, confiança no que a gente pode fazer. E podem ter certeza, nós vamos trabalhar muito para realizar os sonhos da nossa população. Grande abraço, prefeita. Obrigado pela presença, viu?